3. A conversão de São Francisco, o chamado divino. A crise espiritual e o despertar interior. Após retornar de sua tentativa frustrada de se tornar um cavaleiro, Francisco de Assis entrou em uma fase de profunda crise espiritual. As experiências de guerra, prisão e doença haviam deixado uma marca em sua alma, e ele começou a sentir um crescente desconforto com o estilo de vida que antes o atraía. As festas, o luxo e as ambições materiais passaram a parecer vazios e sem sentido. Ele se via cada vez mais afastado dos amigos e das atividades que antes considerava importantes. Durante esse período, Francisco passou a buscar respostas em oração e contemplação. Ele começou a frequentar lugares isolados, como cavernas e igrejas abandonadas, em busca de um sentido mais profundo para a sua vida. Seus encontros com pessoas pobres e doentes, especialmente os leprosos, despertaram nele uma compaixão que até então não havia experimentado. Francisco sentia que Deus estava tentando lhe mostrar um novo caminho, mas ainda não sabia exatamente qual era. A experiência transformadora em São Damião. O ponto de virada definitivo ocorreu em uma pequena igreja em ruínas, nos arredores de Assis, chamada São Damião. Um dia, enquanto orava diante do crucifixo nessa igreja, Francisco teve uma experiência mística que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ele ouviu claramente uma voz que parecia vir do crucifixo, dizendo: Francisco, vai e reconstrua minha igreja, que, como vês, está em ruínas. Inicialmente, Francisco interpretou essa mensagem de maneira literal. Ele acreditava que o chamado divino se referia à igreja física de São Damião, que estava de fato em ruínas. Com um zelo renovado, ele se dedicou a reparar a igreja, utilizando os recursos de seu pai para comprar materiais. Essa decisão marcou o início de sua ruptura com a vida que conhecera até então. A ruptura com o passado e a renúncia às riquezas. Ao descobrir que Francisco estava gastando o dinheiro da família para reconstruir igrejas, seu pai, Pietro de Bernardone, ficou furioso. Ele confrontou Francisco e exigiu que ele renunciasse às suas ações e devolvesse o dinheiro. Foi nesse momento que Francisco tomou uma decisão radical, e ele não apenas devolveu o dinheiro, mas também renunciou a todas as suas posses e à herança de sua família. Em uma cena dramática, diante do bispo de Assis e de seu pai, Francisco tirou suas roupas e as entregou ao pai, declarando que de agora em diante ele só teria Deus como seu pai. Esse gesto foi um símbolo poderoso de sua total entrega a Deus e de seu desejo de viver em completa pobreza. Francisco, agora vestido apenas com um simples manto, começou uma nova vida dedicada à oração, ao serviço aos pobres e à reconstrução de igrejas. Ele se distanciou completamente de sua antiga vida de luxo e status, abraçando a simplicidade e a humildade como seus novos ideais. O significado espiritual do chamado. Conforme Francisco continuou a sua nova vida de serviço, ele passou a entender o verdadeiro significado do chamado que receberá em São Damião. A reconstrução da igreja em ruínas não se referia apenas à estrutura física, mas simbolizava a revitalização espiritual da Igreja Católica, que naquele período enfrentava desafios internos e externos. Francisco sentiu que sua missão era ajudar a restaurar a fé e a devoção das pessoas, vivendo o Evangelho de forma autêntica e inspirando os outros a fazerem o mesmo. Após a experiência transformadora em São Damião, Francisco de Assis dedicou-se completamente a uma vida de pobreza e serviço, rompendo com seu passado de luxo e riqueza. Ele começou a viver como um mendicante, dependente da caridade alheia, e se dedicou à reconstrução de várias igrejas em ruínas nos arredores de Assis, incluindo as igrejas de São Damião, São Pedro e a Porciúncula, que se tornariam um local especial para ele. Francisco acreditava que estava cumprindo o chamado divino para reconstruir a igreja, um mandato que ele interpretava, inicialmente, de maneira literal. A proclamação do Evangelho e a atração de seguidores. À medida que Francisco prosseguia com sua vida de simplicidade, ele começou a pregar o Evangelho nas ruas e campos, sem a intenção formal de fundar uma ordem religiosa. Sua pregação era baseada na vivência literal dos ensinamentos de Jesus Cristo, especialmente a pobreza, a humildade e o amor ao próximo. Francisco se afastou das práticas eclesiásticas formais e da vida monástica convencional, optando por um estilo de vida que refletisse diretamente os valores do Evangelho. Ele falava do amor de Deus, da necessidade de conversão e da alegria de viver em comunhão com toda a criação.
Sua mensagem e exemplo pessoal atraíram rapidamente outros jovens, que se sentiram inspirados a seguir seus passos. Entre os primeiros seguidores de Francisco estavam Bernardo de Quintavalle, um rico comerciante que vendeu todos os seus bens para seguir Francisco, e Pedro de Catânia, um advogado. Estes homens, juntamente com outros, começaram a viver e trabalhar ao lado de Francisco, adotando os mesmos ideais de pobreza, simplicidade e fraternidade. Eles formaram uma pequena comunidade que se dedicava à oração, ao trabalho manual e ao cuidado dos pobres e doentes. A fundação da Ordem dos Frades Menores. Com o crescente número de seguidores, Francisco percebeu a necessidade de estabelecer uma regra de vida para orientar a comunidade que se formava ao seu redor. Em 1209, ele redigiu uma regra simples, baseada em passagens do Evangelho, que enfatizava a vida de pobreza, a pregação e a obediência à Igreja. Francisco e seus primeiros companheiros foram a Roma para buscar a aprovação do Papa Inocêncio III. A viagem foi uma prova de fé e humildade, pois Francisco era visto como um simples mendigo, sem a formação teológica ou eclesiástica que geralmente acompanhava os fundadores de ordens religiosas. Ao chegar a Roma, Francisco conseguiu uma audiência com o Papa, que, embora inicialmente cético, ficou impressionado com a sinceridade e o fervor espiritual de Francisco. Segundo a tradição, o Papa Inocêncio III teve um sonho em que viu a Basílica de São João de Latrão, símbolo da Igreja Católica, prestes a desmoronar, e um pequeno homem pobre segurando-a para que não caísse. Este sonho foi interpretado como um sinal de que Francisco e seu movimento tinham um papel crucial na revitalização espiritual da Igreja. Em 1209, o Papa Inocêncio III concedeu a aprovação verbal à regra de Francisco, e assim nasceu oficialmente a Ordem dos Frades Menores, Ordo Fratrum Menorum, em latim. O nome Frades Menores refletia a humildade e o desejo de servir, características centrais da nova ordem. Os frades, também conhecidos como franciscanos, se dedicavam a viver em extrema pobreza, pregar o Evangelho e ajudar os necessitados, seguindo o exemplo de Cristo. Expansão e impacto da ordem. Com o tempo, a Ordem dos Frades Menores cresceu rapidamente, não apenas na Itália, mas em toda a Europa. Francisco enviou seus frades em missões para várias regiões, incluindo a Espanha, França, Alemanha e até a Terra Santa, onde eles pregavam a paz, a fraternidade e o amor de Deus. A simplicidade e a autenticidade dos franciscanos conquistaram muitos corações, tanto entre o clero quanto entre os leigos, que viam neles um retorno aos valores fundamentais do cristianismo. A ordem atraiu pessoas de todas as classes sociais, desde camponeses até membros da nobreza, que foram tocados pela mensagem de Francisco e desejavam viver uma vida mais simples e dedicada a Deus. Além da fundação dos Frades Menores, Francisco inspirou outras iniciativas, como a fundação da Ordem das Clarissas, liderada por Santa Clara de Assis, que adotou os mesmos princípios de pobreza e devoção. Francisco e sua relação com a Ordem. Mesmo após a fundação oficial da Ordem, Francisco permaneceu profundamente humilde e preocupado em manter o espírito original de simplicidade e pobreza. Ele se retirou gradualmente da liderança formal da Ordem, deixando a administração para outros, como Frei Elias de Cortona. Francisco preferia viver entre os pobres e leprosos, dedicando-se à oração e à pregação, sempre buscando manter-se fiel ao seu chamado original. Em 1224, Francisco recebeu os estigmas, as marcas da paixão de Cristo em seu próprio corpo, um sinal de sua profunda união espiritual com Jesus. Ele passou seus últimos anos em crescente fragilidade física, mas com uma fé inabalável, continuando a inspirar seus seguidores e a Igreja. O legado duradouro da Ordem dos Frades Menores. Após a morte de Francisco em 1226, a Ordem dos Frades Menores continuou a crescer e se expandir, mantendo viva sua mensagem de pobreza, humildade e amor universal. A Ordem foi formalmente dividida em várias ramificações ao longo dos séculos, incluindo os franciscanos conventuais, observantes e capuchinhos, mas todos permaneceram fiéis aos princípios fundamentais estabelecidos por Francisco. A influência da Ordem dos Frades Menores foi imensa na Igreja Católica e no mundo em geral, promovendo a paz, a caridade e a reverência pela criação. Francisco de Assis foi canonizado apenas 2 anos após sua morte, em 1228, e continua a ser um dos santos mais venerados e admirados, não apenas pelos católicos, mas por pessoas de todas as fés e crenças.